Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje a gente vai falar com o Roy Siqueira. Ele é treinador de corrida, pai, corredor, maratonista 2,49, Val. 2,49. Acho que toda vez que a gente tem uns corredor rápido, a gente tem que falar, tem que chamar atenção, sim, né, Val? Sim, isso aí é nome, sobrenome e o tempo, né? Não é? Ironman e fundador da EQ Performance. Bem-vindo, Roy. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre acompanho vocês, então sou fã. E uma honra estar aqui com vocês. Seu nome mesmo não é Roy? Não é Roy, você descobriu agora há pouco, né? Rodolfo? Rodolfo. Pesado, né? É, grande, então, eu tive né? que adotar um nome artístico. Né? Desde criança? Tô brincando, desde o colégio. Na 6ª série, um amigo nosso deu o apelido para um amigo meu, que é bem amigo meu, que é o Ed e o Roy. Então ficava Roy e Ed. Ah, era dupla. A duplinha que do barulho. Entendi. O colégio. É, porque é difícil, né? Um nome tão comprido assim. Não, falou Valéria, né? Valéria, falou aquela que tem o nome. Não existe criança chamada Valéria. Não tem. Não existe mais criança chamada Valéria. Agora é Enzo, Valentina, Davi, tudo pequenininho agora. Ô, Roy, vamos começar. Já que vocês estão falando de escola, como que era lá atrás? Você já tinha algum envolvimento com esporte? Você praticava algum esporte quando você era moleque? Sempre adorei. Engraçado que os meus pais nunca tiveram hábito, né, de exercício, mas eu vivia na rua, naquela época eu morava em casa, então eu era solto mesmo, né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. E aí, brincadeira de rua normal, né? Que era colocar os tijolos na rua e jogar futebol. Então, muito futebol na rua. E aí, quando eu tinha oportunidade, jogava num campinho perto de casa. Então, eu comecei a gostar do futebol desde cedinho, né? E tinha uma certa habilidade, então eu conseguia me destacar nos times de futebol. Então, eu sempre era convidado para jogar num time aqui, num time ali, mas eu não gostava de treinar. Então, o talento naquela época não sustentava. Você era da escola do Romário, né? Exatamente, eu era muito preguiçoso. Muito, muito, muito. E só veio a mudar com o treinamento mesmo, né? Com o Ironman, né? Então, tipo, na adolescência, nada de treinar. Então, eu não gostava, mas eu praticava, tá? Então, eu tava atrás só da diversão, do social ali. Da brincadeira. O futebol eu gostava do jogo, né? Então, a prática em si ali, o treinamento, né? Eu fiz parte do time do colégio, quando era a parte física, a parte de preparação técnica. Ficar treinando jogada, repetição. Eu só ficava zoando com a galera ali e tal. Porque eu não conseguia, sabe, ter disciplina, foco, assim. Não tinha essas qualidades. O que hoje a corrida, né, ajuda tanto, né, a ganhar. Mas o legal é que a base da maioria dos esportes coletivos, principalmente, é a corrida, né? Você Sim. fala assim, vôlei, o cara tem que correr. Exato. Basquete, o cara tem que correr, né? E daí, como é que você falou? E aí, paralelo ao futebol, veio a natação. Tá. A natação, eu também, era o mesmo esquema, né? Eu gostava de estar lá com a galera, mas eu não gostava de treinar. Ficava jogando água. Mas nas provas, engraçado, que prova eu gostava de fazer força. Eu fazia 50 livre, então quando era prova, eu dava tudo que eu tinha. Como eu não treinava muito, eu não tinha muito para dar. Mas eu ia bem até, né? Pelo pouco que eu treinava. Então, foi futebol e a natação, né? Durante toda a infância e adolescência. Nadei até os 17 anos, assim, mas nada em clube, nada semiprofissional, né? Era tudo amador. Então, 3 vezes por semana natação, futebol era na escola, né? No colégio e na rua, com os amigos. Não era o treinamento físico mesmo, assim, sabe? O que a gente conhece hoje, né? Por treinar com os atletas aí. Então, criei uma base aeróbia boa da natação, né? Então, o que veio ajudar depois no triatlon, porque... Você já tinha uma base. E quando você começa desde cedo, né? Você aprimora essa técnica. A sua técnica fica um pouquinho melhor para você se desenvolver depois, né? Então, a gente pega hoje... Quem tem essa base da natação e está voltando a treinar agora, é muito diferente quem nunca fez essa base, né? Tem que aprender a nadar agora, depois de mais velho, é mais difícil. Né? Não vai ser tão fino o movimento assim. A gente vai chegar no triatlon, mas é uma coisa... A gente já comentou aqui algumas vezes no podcast
que muitos nadadores que eram bons na adolescência nadavam bem em competição, não seguem o caminho do triatlo porque pega aquele bode de treinamento de natação que era pesado. Principalmente na nossa época, assim, era complicado. Pô, eu nadava, a gente chegava a nadar 8.000 metros num dia. Exato. Né? Era uma criança, imagina. A gente nadava de manhã e à tarde, fazia musculação com 14, 15 anos, né? Exatamente. Era muito cansativo. E daí a gente desistiu. Eu não penso em fazer triatlo. Então a gente fala assim, pô, você nada bem porque você não faz triatlo. Não, porque eu não gosto. E daí já as Mas pessoas... já te falaram que é completamente diferente, né? Ah, sim. E ainda com essa base que você tem, seria muito mais fácil ainda. Não, a gente vai nadar, às vezes, tem prova, assim, que tem oportunidade de nadar em represa e no mar, assim, fala, pô, você nada mó bem. Nada bem. Eu treino o Ademir, né? O Ademir, ele nada, tal, daí eu, às vezes, Edu, vamos nadar. Eu vou nadar com ele, ele fala, cara, você nada muito, mas eu não tô afim de treinar natação, né? Mas então, um cara como ele não precisaria treinar natação. Sim. Treinaria ali 4, 6 semanas antes da prova, entendeu? Tá. Só para acostumar a parte muscular específica mesmo. Porque a base está feita. Aí você vai se dedicar onde você ou tem mais dificuldade, que seria uma bike, por exemplo, ou a corrida, né? E gastar energia nisso. Eu penso dessa maneira, né? Eu trabalho dessa maneira com os atletas. Então, não, a gente tem piscina no prédio, eu faço 100 metros em 1h10. Bom, 1 minuto e 10. Eu nem muito bem treinado. Exatamente, é isso. Então é isso. Então tenha na cabeça que você não precisaria treinar para natação. Você precisa treinar para fazer aquela prova, entendeu? Que seria uma carga bem pequena, assim, comparado com o que você fazia. E isso, né, hoje é a base da IQ. É justamente identificar esse histórico dos atletas. Quem teve, maravilha. Quem não tem um potencial gigante para desenvolver. É que a gente acaba se limitando, né? Então, a gente gosta dessa quebra de barreira, sabe? De deixar essa possibilidade de desenvolvimento aberta para aquela pessoa que não teve essa experiência como você, como eu, que tem a vida inteira para desenvolver isso daí. E você vê, por exemplo, a Val tem facilidade na corrida, né? Essa facilidade nada, é puro esforço. Não, mas dá para ver que a sua mecânica é bonita, é fluida. Mas é esforço também. Treinar. Eu não tenho facilidade, eu acho que existem quem tem facilidade e quem se esforça. Eu tô no time que fala, cara, eu queria muito. Eu também. E tô naquela de, eu vou tentar, porque não é... Sim. Você estava falando de falta de disciplina, eu sempre tive falta de disciplina. Eu tive que aprender com a corrida. Né? Isso é maravilhoso, né? O que eu gosto muito hoje em dia dos esportes de endurance, né? Seja corrida ou triatlon, são esses valores que você acaba desenvolvendo, né? Eu gosto muito. E Roy, quando você chegou ali na fase, terminou o colegial, você falou assim, não, eu quero trabalhar com esporte. Como é que foi? Então, aí antes de terminar a faculdade, eu comecei jiu-jitsu. Então, eu fui para uma parte de luta. Nossa. Larguei tudo, futebol, corrida, fiquei 3 anos fazendo jiu-jitsu. E, cara, gostei demais. E aí eu comecei, acho que, a aprender a treinar um pouquinho, né? E nesse mesmo período, eu fui trabalhar com musculação na Reebok. E lá, na Reebok, eu comecei a vivenciar esse mundo do triatlon. Porque tinham muitos triatletas fazendo, inclusive, né, do time do Marcos Paulo, que o Marcos Paulo teve uma parceria com a Reebok durante muitos anos. Então, a frequência de triatletas era gigantesca lá. Então, eu saí do jiu-jitsu ali na faculdade, né? Terminou a faculdade, entrei na musculação e aí nessa musculação da Reebok tinha esses triatletas, corredores e eu comecei a treinar corrida com o Emerson Bizan, que era professor da Reebok. Ele foi meu primeiro treinador de corrida. Ai, que legal! E aí eu fiz a minha primeira prova de 10K em 2001. Fiz para 1h01 e cheguei vomitando. Bom, então não teve tipo uma prova de corrida antes, você já foi pro triatlon? Não. Foi a primeira prova de 10K. Era corrida. Tá, eu achei que já tinha um triatlon aí no meio. Não, comecei correndo. Tá. Aí eu vim fazer triatlon só em 2005. Tá. Então eu fiquei de 2001 a 2005 só correndo, né? Mas eu corria um primeiro semestre ali para fazer a meia maratona, uma meia maratona que eu sempre colocava como meta, e o segundo semestre eu fazia musculação, sabe? Eu gostava da musculação, porque eu era da musculação, estava aprendendo muito com a musculação, então eu tinha um apego estético ainda muito grande,
Você era bem maior do que você é hoje, porque você é magrinho. Eu cheguei a ter 90 quilos já. Caramba! Em 2003, 2004 eu estava com 90 quilos. Só que hoje eu tenho 74. Nossa Senhora! Mudei completamente. Por isso que algumas pessoas chegam e falam, cara, eu tenho um biotipo que não é favorável. Eu falo, calma, se você tiver paciência, se você gostar, naturalmente seu corpo vai, né? Se alinhando com a demanda. E porque eu vivenciei isso, né? Eu era pesadão, pô. No triatlo, o meu primeiro triatlo foi um short, né? Mas era assim, eu saía bem da água, porque eu tinha base. Aí eu pedalava bem, né? Então algumas pessoas me passavam. E aí quando eu começava a correr, todo mundo me passava. Porque eu não... No pedal você tinha força, musculatura, e depois você era pesado para corrida. Eu não conseguia correr e não sabia sofrer também. Isso é muito comum, né, para triatletas assim que são mais fortes, né? Tem um pedal muito bom. Sim. E quando vai para corrida sofre um pouquinho. Que é super importante correr, né? Então, é o que define, né? É o que define. Hoje qual que você acha que é a modalidade que você se dá melhor? É a corrida. A corrida? Inverteu, né? Inverti. Porque de 2005 a 2012 eu fiquei no triatlon. E aí de 2012 para cá eu só venho correndo, né? Porque aí vieram as filhas, veio a empresa, então eu precisava me dedicar mais ao trabalho, à família. 11 anos, então. Só fazendo maratona, me dedicando à corrida. E aí consegui chegar num nível que eu nem imaginava, né? Pela dedicação, pelo treino. E treinando, se dedicando. Nada, já são 22 anos correndo, né? 2001 foi a primeira provinha de corrida. Uma hora tem que ficar bom, né? Nossa Senhora, tem que ficar bom. Uma hora tem que... E as pessoas querem ter resultado em 22 dias, 22 meses, né? Assim, é uma história, né? Eu falo, gente, pode ver, quem é muito bom vai olhar. A pessoa tá há alguns anos lá, para qualquer coisa, né? Sim. Qualquer coisa, ela tá lá há alguns anos, fazendo, repetição, um dia sai bom. E quanto tempo tem a Aike? A Aike surgiu ela nasceu em 2018, né? Então... Recente. A gente era bebezinho quando veio a pandemia. Nossa. Aí travou tudo. E sou eu, Nicolas, né? Acabou de fazer Paris, meteu 2h39 lá. Uau! Voando. O alemão é muito bom. E o Rafa, que vai fazer o primeiro Ironman dele agora em Floripa também. Já tem 2h52 em Floripa, na Maratona de Floripa. Então, a gente gosta de viver essa jornada junto com os atletas. A gente acha que é valioso você entender o que eles estão passando ali, sabe? É a questão da disciplina, a questão de você, né, abrir mão de algumas coisas em algum momento, a questão de você não abrir mão no sentido de desapegar, né? Ter essa consciência de você evitar e de você se desapegar de algo que, né, você vai levar para a sua vida toda, porque você está criando um novo hábito. Então, a gente gosta desse processo também. E fica mais fácil, né, para a gente transmitir isso para os nossos alunos, se a gente está vivendo isso daí. Você acha que é importante um treinador, treinador de corrida, ele ter vivenciado uma maratona, um treinador de triatlon ter feito um Ironman? Eu acho que é importante, não é fundamental. Não é fundamental, não, eu acho que vai enriquecer muito a experiência do atleta, né? Principalmente nessa questão, se o treinador não tem uma habilidade com mindset, assim, sabe? Não tem uma personalidade muito forte para estar entendendo diversos perfis e estimulando da maneira certa o desenvolvimento daquele cara, ele não vai ter recursos em um determinado momento para fazer o cara continuar evoluindo, entendeu? Se ele vive isso com ele mesmo, né? Ele se encontra em alguns platôs e ele tem que... O que eu faço agora para mudar, né? Para quebrar isso, para continuar a evolução? Ele criou essa habilidade, ele criou esse recurso. Então, eu vejo assim, o treinador, ou ele tem muitos atletas e é sensível ao feedback desses atletas para estar, né, aprimorando e ganhando experiência e entender a mentalidade do atleta de alta performance. Não, performance, quando eu falo performance, é sempre individual, tá, pessoal? Não é profissional. Sim, tá? Performance daquele atleta amador que quer melhorar. O melhor dele. O melhor dele. 3 horas ou 4 horas na maratona, o melhor dele, ou pode ser uma meia maratona. Exatamente, né? Entendeu? Então, esse treinador que é rico em atletas, ele também vai ter a sensibilidade de um cara que é super bem
né, fisicamente ativo como treinador, ele também é atleta, eles vão ter essa similaridade. Só que tem treinadores que são muito bons, né, como atletas, que às vezes eles não prestam atenção nesse desenvolvimento mesmo, né? De forma consciente, todos os ganhos, os benefícios que a pessoa tem nesse processo. E aí essa vivência não fica tão rica. Para ele estar transmitindo e compartilhando com os atletas. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter... Às vezes o treinador não é tão bom tecnicamente, mas ele é muito próximo do aluno. Ele faz uma leitura muito boa do aluno, né? E eu já vi treinador que é um atleta excelente, mas esquece de ser um bom treinador. É isso. Já vi... É sutil, né? É muito sutil, mas... Porque ser atleta também demanda muito tempo, né? O que você falou. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E às vezes essa conversa com o aluno, que vai muito além do que uma planilha, do que números, muito né? Além. É quase que um psicólogo para entender diariamente o que está acontecendo próximo desse aluno, né? Para entender o que está acontecendo na vida dele. É isso aí. Performance, né? Falando em performance, quero buscar meu melhor. Você vai ter que ser... Agora, só uma observação. Você falou que é de 2018, né? Pô, eu já vi... eu treino com o Rodrigo Lobo e a gente estava na Estrada Velha. Eu lembro uma vez que vocês passaram correndo por nós e a gente estava num grupinho, a gente foi tentar buscar e foi muito engraçado, que lembra que o Marquinhos falou? Os azuizinhos passaram a gente, né? Eu falei, Marquinhos, tomou um pau, né? Da galera dos azuizinhos, né? E tá muito forte performance para vocês mesmo. Tem no nome... Como que é o perfil dos alunos da IQ? O perfil é uma performance, só que é muito voltada para um lifestyle, né? Sim, individual, é o que você falou. A gente tenta criar essa inconsciência, né, do desenvolvimento, de você quebrar essas barreiras, deixar esse ambiente já inteligente, no sentido, a gente estimula, né, essa consciência dos nossos atletas em todos os benefícios que eles vão ter nesse processo, assim, principalmente os benefícios mentais. A saúde é consequência, tá, pessoal? Quando a gente está falando com 30, 40 anos, pelo menos, eu não estou pensando na saúde. Eu estou pensando, né, o que vai ser gostoso, o que eu vou ter de prazer, tal, porque sobra saúde, né? Graças a Deus. Sim. Então, tipo, é básico, né? A saúde vai vir no pacote. Então a gente não... Já tá lá. Você já entende que a pessoa tá... Mas é importante a saúde para se manter ativo, né? Para evitar lesões, para você ficar e a por performance ela é muitos muito próxima, né? Quem vai buscar uma performance fica lado a lado, né? A lesão ela tá sempre ali dando uma beliscadinha. Mas você pega um perfil como eu e você, por exemplo, é mais tranquilo, porque, né, eu principalmente... Eu tava conversando com o Nick hoje mesmo. Eu falei, cara, engraçado que até hoje eu vou pro treino e a minha cabeça tá falando, Roy, hoje você tá cansado, vai de boa, cara. Não faz muita força, entendeu? Até hoje, depois de 22 anos, mas tá aqui. É o meu approach, assim, inconsciente, sabe? De encarar o treino. Então, eu nunca sou aquele cara que gosta do sangue, sabe? Gosta de estar sofrendo. Não, quanto mais confortável tiver, melhor pra mim. Eu até brinco isso vai me preservar. Vocês dois... Não, o Edu fala que eu em treino, meus treinos são piada. Vocês dois são parecidos, eu acho. Vocês são o oposto de leão de treino. É isso. Eu não sou boa de treino. Se você olhar meu Strava ali, você vai falar... Que é isso, né? Você vai ver que eu não tô... Eu faço o meu melhor, lógico, né? Tô sempre meio cansada, tô sempre tentando fazer o melhor. Mas é impressionante como, às vezes, um tiro ali de 1000, eu faço numa prova de 21. Exato. Eu falo, gente, como é que eu repeti tanto. de 1000 como é que você corre a 3,55 na prova, você não faz no treino? Então, Mas isso vai preservando ela. Né, pensando a longo prazo, por quê? Porque ela está sempre no submáximo, ela não está no máximo. Então, esse limiar aí, a gente está longe, entendeu? Da performance. Claro, isso não tira que a gente está buscando, sempre olhando, falando, pô, esse meu tiro de 1000, se fosse antigamente, não ia sair tão bom quanto... Ainda não é no limite, mas é melhor do que era. Né? Eu tenho certeza que você pensa assim também, né? Você fala, cara, olha o que eu estou fazendo para nós é confortável, mas é um confortável melhor do que era antigamente, entendeu? Sim, e esse confortável está crescendo.
Que eu acho que isso que preserva. Teste de 3K, nossa, não fala nada. E eu falo assim, não, mas eu dei o meu máximo. Não, nossa, o teste de 3K, ele replica em maratona. Ela faz teste de VO2, ela é pior do que eu no teste, porque ela não aguenta. Eu não aguento. Começa aquele tempo na esteira, começa a me dar desespero, aquele monte de coisa. E eu fico... E aí altera tudo, né? Altera a frequência cardíaca, eu fico ansiosa. Mas em prova, ele fica muito ansioso. E eu tô tranquila. Você fica tranquilão também na prova? Hoje eu fico. Hoje bem mais. Eu criei uma estratégia de... Acho que talvez ela já faça isso inconscientemente, mas eu sempre falo, Roy, você vai fazer o seu melhor. Você vai dar o que você tem, entendeu? Não tem cobrança. Isso me acalma. Fala, cara, eu vou fazer o que eu puder lá no dia. Né? Porque no dia a gente sabe sofrer. No dia é o dia que... Hoje é o dia de deixar a alma aqui no campo de batalha, entendeu? É guerra. Eu sempre penso, eu vou fazer o meu melhor. Eu não tenho preocupação. É isso aí. Porque o meu melhor pode ser 2:55 e pode ser como foi em Tóquio, 3:01, 3:10. Eu tenho certeza que é o melhor, tá ali do dia. Não vai sobrar, sabe? Não vai ter sobra. E junto com esse pensamento vem também... É o melhor, mas dentro de uma estratégia, né? Não é o melhor em 10 quilômetros, né? Tipo, porque eu também já errei, assim, né? De falar, vou fazer o meu melhor e esquecer que é uma maratona, né? É verdade. E correr por 25 quilômetros muito bem e depois os outros, né? Restantes você não consegue correr. Faltou combustível. Faltou a estratégia, né? É o melhor dentro do seu proposto ali. Então, você vai entregar o máximo que você puder nos 42, 195 metros, né? Tem que estar alinhado isso daí. Nossa, eu acho que maratona é, sem dúvida, a distância que mais me desafia, porque tudo pode acontecer. Em meia, eu já sei mais ou menos o que pode acontecer. É meia, não é que eu domino, eu acho que dominar é uma palavra... Né? Porque você fez algumas vezes durante a eu já periodização, conheço, né? Então... Eu já conheço. Agora, 42 é sempre Isso que me acalma também. Eu não fico com cobrança de, vou fazer... Gente, tudo pode acontecer lá. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê certo. Começou a ventar, tá frio, tá calor, acabou. Acabou tudo que você imaginou é outra coisa. Agora muda a estratégia. E é isso, tem que saber lidar com isso, né? E eu acho que a gente gosta da maratona porque tem que começar fácil, né? Se você começa já sentindo que não tá fácil, vai dar ruim. Então, né, quando eu vou orientar algum atleta dessa estratégia, eu falo, cara, você tem que sentir que tá fácil. Para mim é tão bom isso, entendeu? Mas para algumas pessoas, ele não consegue lidar bem com aquela percepção, porque ele tá acostumado a treinar com a faca nos dentes e ele acha que alguma coisa tá errada. E eu falo, cara, você tem que se acostumar com isso, né? Maratona, no começo... Se tiver com a faca aqui, você não vai chegar. É fisiologia. Né? Seu corpo não vai aguentar. Quando você vai passar uma estratégia para um aluno, você já passa essa estratégia contando os primeiros quilômetros mais sentindo a prova? Sim, sempre. Se a gente consegue aquecer, aí eu já peço para ele sair no programado, né? No planejado que a gente tem de ritmo de prova. Ah, legal. Então depende do aquecimento. A nossa estratégia é sempre linear ou progressiva. Pensando nisso, né? Você vai começar fácil. No final, esse fácil vai estar muito difícil, mas você vai estar conseguindo manter. Ou então, vai estar tão fácil que você vai acelerar. Esse é um raciocínio, né, fisiologicamente que vai te favorecer se você conseguir seguir, sabe? Vale a pena aquecer para maratona? Porque 42 quilômetros... Vale. Como que é o aquecimento para maratona? Porque você já sai mais tranquilo no ritmo que você vai estar correndo. Você não vai estar tão afobado. Como que seria um aquecimento? 3 quilômetros. 3. Trotinho? Trotinho, os primeiros 2. Depois você faz algumas acelerações só para aumentar um pouco a frequência cardíaca e estimular a musculatura. E aí você já, sabe, você já dá uma aliviada também na... Educativos funcionam também? Para colocar, de repente, mais ali? aqueles ativos, assim. Eu particularmente não uso para maratona. A gente usa mais para prova de 10, 21, assim, a gente faz não é educativo, né? É um movimento de corrida. É um aquecimento mais específico para corrida. Eu penso assim, antes da maratona, se eu aquecer 3 quilômetros, daí eu vou ter que correr 45, já posso exato, deixar quieto. De boa que eu vou reclamar depois no final, né? Mas para os amantes do Garmin eu já até coloco, assim, né? E eu sei que vai dar para aquecer, eu já até coloco o aquecimento antes e aí depois a maratona lá no Training Peaks, né? Então, porque ele vai pegar o tempo do aquecimento, vai
vai gravar e aí vai para o primeiro, né? Não vai contaminar o tempo da maratona. E você consegue fazer já uma previsão do tempo dos seus alunos? Você consegue olhar e entender? Pelos treinos longos, né? Não tem como. Tipo, a maratona é isso. Você não vai fazer algo muito fora do que você é capaz, do que você está entregando ali nos treinos longos, né? Então, claro, tem sempre aquela gordura da adrenalina, né? Da galera correndo com você, do polimento, que você está descansadinho. Então, essa gordura eu estou contando também, né? Então, ele está entregando o treino, os longos para 4h30, vou tirar 15 segundos aí, falar, cara, isso daqui você vai conseguir entregar, entendeu? Uhum. Se o seu 34 foi 4h30, com todos esses fatores ao seu favor, cara, uma prova para 4h15, 4h17 você entrega, entendeu? Se você seguir essa estratégia, se você estiver se sentindo bem, se estiver confiante, mais ou menos assim, tá? Uhum. Falando por cima. Roy, mas sempre tem essa gordurinha. Qual que é a diferença, assim, de você ter um treinador ou fazer o treino de cabeça? Vou começar a correr aqui. Porque a gente tem um amigo que, eu não vou falar o nome, foi pra maratona e fez o treino de cabeça. E tava correndo 38. Cabeça não, ele seguiu uma planilha maluca que ele chegou até 38. Eu falei assim, você chegou 38, faz mais um pouco, termina. Maratona. Acabava, né? Nossa, pra que isso, né? Então, tem pessoas que gostam de estudar, gostam de estar lendo, gostam de... a chance dessa pessoa não dar cabeçada é maior. Se a pessoa não tem muito conhecimento e vai tentar, aí ela tem um risco maior. Uhum. Né? Então, eu acho que você ir pelo seu feeling, você tem que estar estudando, você tem que estar se orientando de alguma maneira. Porque eu vejo quem já tem muita experiência, já sabe o processo, já entende o que precisa comer, o peso que precisa estar. O treinador, ele vai... nos ajustes finos, para uma pessoa. E o psicológico, eu acho que também, né? Também. Tô junto com você. Sim, E que às vezes, por mais anos que a pessoa esteja treinando, por mais prova que ela tenha feita, sempre vai vir, aquela falta de confiança. Sempre, e aí Nossa o treinador Senhora. tem que falar, olha o que você fez aqui, olha o que você está fazendo, vem cá, dá essa calma. É verdade, obrigado. E na EQ vocês são só performance ou se eu quiser começar hoje a treinar com vocês, posso procurar assessoria? E como funciona? Eu quero começar a treinar, quero fazer uma meia... Chegou assim, meu objetivo é fazer uma meia maratona. Em quanto tempo eu consigo fazer meia maratona? Saindo do nada? Do zero, então, aí comecei hoje. A gente vai ver o seu histórico. Val, o que você fez quando você era criança? Fiz isso. Não fiz nada. Poxa, você nunca fez nada? Não. Eu levava o atestado no colégio para não fazer educação física. Então, vamos lá, Vamos precisar de um pouquinho de paciência. Aí a gente vai dar pelo menos 6 meses, né? Para entender você, a gente tem 6 meses aqui para tentar fazer essa meia maratona, saindo do zero. Mas, nesse processo, a gente pode... Quem sabe você tem um talento aí que nem você sabe. Vamos ver se... a gente vai antecipar isso ou se a gente vai prolongar um pouquinho. O difícil é quando, eu nunca fiz nada, eu tenho uma prova daqui 2 meses. Nossa. Aí a gente vai minimizar os efeitos, né? Se a pessoa não tem base. Então, a gente não vai falar, não vou trabalhar com você porque não dá. Não, vamos ajudá-la e aí nesse processo mudar a mentalidade, Numa próxima, vamos dar um tempo melhor para o seu corpo ficar forte, para você curtir esse processo, porque o melhor de tudo é o processo. Pelo menos eu acho que o processo é o tesão, né? A prova vai dar aquele gás extra, mas é o dia, né? O legal é o desafio diário, né? É o ciclo. Você Quanto com você aprende você durante ganhando. esse ciclo, né? Eu considero como um autoconhecimento durante esse período. E eu até falo, são ciclos. É um ciclo mesmo, é um período que naquele momento você vai lidar com situações diferentes, Sim. em momentos diferentes, né? E olha que legal, Val, a gente escolheu fazer isso. Sim. Então, a gente está colocando para nossa mente dificuldades que às vezes a vida vai trazer. Sim. Só que aqui a gente escolheu. E o funcionamento mental, que nem eu indo para o treino, é o mesmo do meu approach num trabalho. O approach com um problema que eu vou ter, entendeu? Vai ser o mesmo
a mesma recorrência ali, né? Tá escrito aqui, de forma mental, os seus padrões. Quando você tem uma tarefa, né? Você sabe que você tem que ir até o final. É como na corrida. Você começou a tua corrida de 10K, você vai até o final, né? Então, aqui você fica forte de forma, né? Opcional não, voluntária, porque você quis. Você fortalece a sua mente para poder, né, trazer essa força para o dia a dia. Isso que é legal, né? Nossa Senhora. Eu te falei, zero disciplina. E eu era diferente do Edu, eu tive uma infância assim que eu passei por muitos esportes. Eu fiz natação, jazz, balé, ginástica olímpica, ginástica rítmica, futebol, vôlei. Eu passei em todos. Por quê? Porque eu não gostava de ficar em nenhum. Cada vez que ficava um pouquinho difícil, não esfriou. Não vou porque a piscina é meio gelada, eu vou ficar gripada. Inventava situações para minha mãe não me levar, né? E eu não ia, não fazia nada, diferente da corrida, né? Corrida, às vezes as pessoas perguntam, mas e quando você tá com cólica? Eu vou treinar? Não tem o que fazer, não tem como falar, não, hoje eu não tô legal, não vou. Tem que ir, não tem jeito, né? E isso eu tô tendo cuidado de passar para as minhas filhas, sabe? Que é justamente o que faltou, esse incentivo, né? Por eu ter um certo talento no futebol e tal. Se meu pai fosse um pouco mais presente, se minha mãe tivesse já essa consciência, né, eu acho que eu já teria economizado alguns anos de cabeçada aí na frente. Depois, né, que eu vinha a precisar do esporte para ganhar essas qualidades. Então, já... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que na vida, eu comento isso com o Edu, eu acho que na vida todo mundo vai ter um momento, um clique. Todo mundo. Às vezes você descobre esse poder da disciplina com 18 anos. Você já nasce pronto. Você, 18 anos está voando. Sim. E tem pessoas que vai dar esse clique com 35, com 44, com 57, né? Então, eu acho que não tem... Não tem certo ou errado, né? Então, eu percebo muito isso, porque cada geração vai mudando e cada pessoa vai mudando, né? Então, não dá para você colocar todo mundo assim, não, a partir dos 30 você vai começar a desenvolver disciplina. Não, eu conheço pessoas que só depois, que do nada, fala, não, comecei a correr, 50 e poucos, tô amando. E sempre detestou, né? Você fala, o que foi? Em algum momento a corrida entrou de forma de disciplina mesmo. O que eu acho que é superação é você aparecer todo dia um pouquinho. Isso. Essa é a superação. Não é loucuras, né? De ir lá e se machucar, né? Isso. De no dia da prova querer... É todo dia você fazer um pouquinho, isso né? aí. Ô, Roy, você sabe qual que é a pergunta mais frequente sobre corrida na internet? A dúvida mais frequente? Como respirar melhor na corrida e não sentir falta de ar? Eu acho que tem muito a ver com a intensidade, né? Porque isso, voltando um pouquinho, só como que a gente trabalha na EQ, né? As pessoas estão começando. A gente tem o Rafa, que ele fica responsável pelo EQ1. Então, a galera que está começando, o Rafa vai ficar focada nelas. Porque ele já tem a mentalidade dessas pessoas que estão começando. Então, as dúvidas que eles têm são diferentes da dúvida da galera intermediária e avançada. Né? Então, o cara que está lá no avançado, ele não vai perguntar como que eu faço para respirar, né? Exatamente. Então, a gente tem esse approach, né? EQ1, o Rafa, EQ2, o Nicolas, que também já está no EQ3, e o Roy fica no EQ3, um pouquinho mais avançado, né? Não que a gente não tenha habilidade, mas por estar sempre falando com esse público, né? Você acaba desenvolvendo mais você vai afinando mais, né? A comunicação. E essa questão de respirar, eu sempre falo, você tem que entrar o máximo de ar possível, né? Então, seja pelo nariz ou pela boca, você tem que fazer o ar entrar. E essa sensação tem muito a ver com você chegando próximo do seu L2 ali, sabe? Que fica uma coisa angustiante, né? E eu sei disso porque eu não gosto dessa sensação angustiante. Até hoje. Por isso que a gente evita fazer força. Então, a pessoa que está começando, normalmente ela acha que tem que começar correndo direto. E não é uma verdade, né? Ela pode alternar a corrida com caminhada, que vai deixar esse momento angustiante muito menor. Porque ela vai correr 2 minutos, a partir do momento que a musculatura dela já não está sendo eficiente e esse oxigênio já não é mais, já não está sendo transportado com tanta eficiência, ela já vai caminhar. E aí vai voltar de novo o sistema aeróbio trabalhar e ela não vai
né, sentir essa falta de ar. E entendeu? em quanto tempo de treinamento essa sensação? Porque no começo é do zero, mas em quanto tempo você estima mais ou menos que ela começa a respirar de forma mais tranquila, conseguindo correr continuamente? Então, se for bem ajustado o treino, ela já vai conseguir correr o que ela é capaz de correr desde o começo. Tá. Entende? Tá. Uma pessoa que não tem muito condicionamento físico, não tem um histórico esportivo muito grande, às vezes ela vai correr 1 minutinho e vai andar 3. Vai correr 1 minuto e vai andar 3. Então, né? E aí, aos poucos... Então, ela já está correndo. Só que ela está correndo o que ela pode. Aí, aos poucos, a gente vai alternando isso. Ah, semana seguinte, vamos tentar agora 2 e 3? Legal. Vamos agora 2 e 2? Foi. 2 e 1? Foi. 3 e 1? Foi. E aí você vai evoluindo, entendeu? Aí até um Quando momento... ela tá contínuo, né? Tá contínuo, exato. Então é mais ou menos essa ideia, né? Essa evolução que a gente faz. E a gente usa essa metodologia também com os avançados, né? Nessa ideia de você ir crescendo esse volume ao longo da periodização. Então, tem algumas metodologias que tem muito volume no começo e depois você diminui e joga mais qualidade. A gente não, a gente vai crescendo o volume até o final, antes do polimento, para fazer a prova. Então, Roy, quem corre perde massa muscular ou emagrece? Você falou o seu caso lá, que você pesava 90 e pouco, hoje você pesa 70 e pouco. Eu perdi muita massa muscular, mas que você perde porque o corpo entende que aquilo não é eficiente para a sua modalidade, né? E como eu não queria sustentar aquela massa muscular, eu não fiz um trabalho de manutenção para essa massa muscular, entendeu? Mas tenho alunos que gostam de um volume maior muscular e correm. Então, ele faz um trabalho forte para a manutenção da massa muscular e não perde, né, essa massa muscular durante o processo de corrida. Claro que ele não vai correr com volume como eu, entendeu? Em algum momento, eu acho que naturalmente ele vai optando, né, se ele gostar da corrida, em abrir mão dessa massa muscular, que foi o que aconteceu comigo, que eu vejo acontecer com muitos atletas. Você abre mão um pouquinho da estética, e aí não que você vai deixar de ter massa muscular, mas você vai ter a quantidade para o seu corpo ficar eficiente para aquela demanda, entende? Então, é esse sentido, né? Gordura, se você está fazendo uma alimentação legal, é naturalmente, né? Tem que ser uma... Isso a gente pega bastante nesse ponto, né? Que para a performance individual é importante você estar vendo essa evolução do seu peso, né? Não é possível que um ano você está com o mesmo peso do ano seguinte, sendo que eu quero continuar a sua evolução porque você tem um potencial gigante. Então, por isso que eu falei da questão de abrir mão de alguns hábitos, né? Então, você tem que estar abrindo mão naturalmente porque você está observando, né, qualidades aqui, né, ganhos aqui que vão compensar aquilo que você está abrindo mão, né? Então, você não vai ser momentâneo, né? A gente orienta para que seja realmente mudança mesmo, né? Que seja uma coisa natural para você levar para o resto da vida. Eu acho que essa mudança, quando você busca performance, é essencial, porque, por exemplo, se você mudar seu hábito alimentar, tirar açúcar, que é inflamatório, tirar o álcool, que é inflamatório, você vai entender que a sua recuperação vai ser muito melhor. Então, é uma troca. Eu tô deixando de comer algumas coisas que, de repente, eu gosto bastante, mas em troca, meu corpo vai se recuperar muito melhor. No treino seguinte, do dia seguinte, eu já vou estar muito melhor. Exato. E aí, isso, a longo prazo, evita as lesões. Porque, não acho que não tem padrão, mas se você observar as pessoas que se machucam menos, elas estão muito focadas em manter esse equilíbrio todo, né? Sim. Treino, alimentação e descanso. Ele vai priorizar esses 3 pontos aí muito fortes. E o que a gente realmente incentiva a galera é que isso seja natural. Não seja só pelo ciclo, entendeu? Porque eu errei muito isso, muito. Eu, durante o ciclo, eu ficava super bem, fit. Isso eu vejo acontecer. Passou, eu ganhava tudo, voltava tudo, entendeu? Então, não, mas ó, aconteceu agora na hora do almoço. Edu comeu um brownie delícia com
doce de leite, falou, você quer? Meu, a hora que abriu, aquele cheiro, delicinha, eu falei, não. Eu comi até longe de você. Ele comeu ali, não, eu tava só olhando, eu amo doce, mas eu sei que pra correr bem na prova, são dois fatores. Primeiro, tem que estar leve, e segundo, amanhã tem treino, né? Então, assim, eu tenho que recuperar, né? Cada quilo que você perde na corrida significa alguns minutos, né? Sim, exato. Faz muita diferença para a corrida. Mas Para bike, por exemplo, não. Para natação, pelo contrário, né? Às vezes até ajuda. Eu acho que no ciclo, muito mais... Eu acredito que a gente, em alguns momentos, você pode dar o teu máximo, né? É um ciclo muito que eu quero muito aquilo. Passou, pega mais leve. Não precisa chutar o balde, né? Mas... pega mais leve, um chocolatinho não vai dar problema nenhum. Depende do seu objetivo. Exatamente, também, né? Objetivo. Vamos supor que a pessoa corre lá a maratona para 4 horas. E ela quer levar a maratona por muitos anos. Sim, Ela leva uma vida mais tranquila, mas aquele corredor que já está focando aí para 3:10, 3 horas na maratona, aí sim ela vai ter que focar na alimentação de uma forma mais regrada. Bis né? não faz mal para ninguém. Uma caixa já faz, né? Quem consegue comer um bis? Exato, esse é o problema. Não como um bis, como um browniezinho. Não, já comprou ali uma caixinha de bis, não dá, né? Eu como uma caixa de bis? Não, você não, mas eu falo como quem consegue comer um bis. Tá, entendi. Tem que comer a caixa inteira. Não, pelo amor de Deus, isso aí aquele bis de chocolate branco. Fala isso. É muito bom, né? Ai, chega a salivar. E eu acho que é isso. Eu acho que o importante mesmo... Porque que acontece? Isso... Recentemente eu estava conversando com um atleta que aconteceu isso e o que a gente mais tenta evitar. Ele fez um ciclo, muito regrado. Muito intenso. Muito intenso. E aí isso fica gravado na cabeça dele que, ele abriu mão, se privou de tanta coisa que ele fala, cara, isso é over. Lembra, é a questão da natação. Né? É muito... Cara, isso daqui não é equilibrado, não é saudável. Eu não consigo manter isso. Sim, não é sustentável. Né? Então às vezes até consegue um objetivo. Mas, cara, não Qual é o preço? Exato. Tipo, se for um cara muito focado, muito disciplinado, pode ser que se mantenha nessa pegada por alguns anos. Mas a tendência é que o cara fala, não quero isso pra mim. Pra mim, abandona. Pra mim, assim, não é equilibrado. E realmente não é equilibrado. Sim. É o que a gente tenta ao contrário. Falar, você vai continuar comendo o seu bis. Só que você comia a caixa inteira, come meia hoje, nesse ciclo. Sim. No outro, come 1/3 da caixa. No outro, você vai comer um bis. Pensar nessa evolução, entendeu? Que seja uma coisa natural. E não é que você está deixando de comer a caixa. Ou não preciso hoje de comer a caixa. Não preciso hoje em dia mais comer a caixa. É que tudo que você faz assim, muito brusco, assim, você não consegue manter por muito tempo. Eu quero fazer uma dieta. Tirei todo glúten, açúcar. Você vai ver que você vai ficar 3 meses assim. Depois você volta tudo normal. Eu acho que não é sustentável. A não ser que seja Ou você vai treinar. Não, vou treinar aqui, eu vou pegar pesado, 3 vezes de musculação, 4 de corrida, não sei o quê. Você não aguenta, você vai parar logo isso, né? Você não vai sustentar por anos isso aí. A não ser que seja uma doença, né? Se não é o teu caso, você tem saúde, por que ser tão intenso, né? Se privar de tantas coisas, né? De essas dietas, tudo que é muito restritivo não é sustentável. É isso né? aí. A não ser que seja por um período. Eu quero muito aquilo. Tá, briga por isso. Quero fazer o índice para Boston, vai. Quero o índice para Boston. Quero fazer uma maratona abaixo de 3 horas, uma meia maratona abaixo de 1h30. Exige um esforço um pouco maior. Sim. E talvez, como foi o meu caso, eu tinha feito 2 vezes 3h02. Eu falei, dessa vez eu não vou errar. Eu vou acertar em tudo. Isso vai ser 100%. Todos os treinos, alimentação. Eu vou fazer 100%. Não é possível. Aí deu certo, né? Deu certo, exatamente. Mas também foi uma vez, eu até falo, eu tatuei aqui porque eu nunca mais vou fazer. Porque não dá, né? Não dá. Não, mas... O pessoal fala assim, não, mas pode ser... E o dia que você bater isso aqui? A gente não vai bater, porque é muito intenso. Eu não falaria isso. Se você estiver pensando nesse desenvolvimento consistente, né? Talvez só se o corpo acostumar, porque eu acho você bem gosta difícil. de treinar. Você, como eu, a gente não gosta de sofrer tanto. Se você vai se acostumando a sofrer pouquinho, mas sempre está sofrendo, vai chegar um momento que isso daí basal, que lá entendeu? na frente vai que vai, né? Sim. Assim como a gente vai evoluindo a cada ano. Mas acho que... Se você acreditar nisso, ainda... Com certeza. Tá. Eu afirmo para você. Se você tiver essa clareza, sabe? Porque aí você vai agir naturalmente nesse sentido. Né? Por isso que eu falo
com os atletas, eu falo, pessoal, a gente precisa meditar naquilo que o Roy está falando aqui com vocês. Porque se for só verdade para o Roy, não vai. Não vai. Você tem que pensar sobre isso e trazer exato, para tem que ser uma verdade para eles também, né? Ah. Né? Aquilo que eu falo que ele é capaz, ele tem que olhar e falar... Eu acho que eu sou. Realmente. Acho que ele tem razão. Exato. Mas e aí vai ser eficaz, né? Mas eu acho que pra Val, ela precisa de um pacer. Se ela tiver alguém que corre junto com ela, porque ela sempre corre sozinha, assim. Eu tô sempre sozinha. Eu vejo que vocês correm juntos, né? Daí tem uma evolução, né? Se você tem alguém que tá te puxando, assim. Isso ajuda bastante. Se você correr com alguém lá que é um pouco mais rápido que você vai ter uma evolução maior. Porque eu treino muito cedo e normalmente eu pego uns treinos com o Rodrigo Lobo. E o Rodrigo Lobo vai assim, 5h40 da manhã. Não, e ele corre a maratona para 2h40, ele vai falando o treino inteiro, você morrendo. E alguns treinos, né? Então, muitas vezes ele vai embora e aí eu vou buscar, eu fico indo buscar, né? Entendi. Então, treinando. Outro dia eu te encontrei. Você estava fazendo. Aliás, qual é o volume ideal para um sub-3? Tem um padrão? Para os homens, a gente gosta de chegar até 100 km na semana. Então, a gente... Uau, né, é bastante. Para quem já evoluiu sub-3 e está querendo evoluir, aí a gente extrapola isso daí, das 100 km. Mas vai girar em torno de 80 e 100 km para o sub-3. Então, mas é a ideia do volume. O volume para te dar esse recurso aeróbio, para te dar essa capacidade, sabe, de... 10 km aqui eu nem sinto, sabe? Sim. Vamos rodar 20? Vamos rodar 20. Tipo, é natural. Esquecer que você está correndo. Exato. Então, esse volumão todo, a gente vai ter, na fase, né, de base, 2 treinos de qualidade, porque o longo ainda está muito rodado, muito aeróbio, então nem considero de qualidade. E aí, na fase específica, a gente vai ter 3 treinos de qualidade. O resto é só volume mesmo. Entendeu? O resto é ensinar o seu corpo a ser eficiente com aeróbio, né, com oxigênio. E você perceber que mesmo nesses treinos leves, sua frequência ela está mais eficiente. Seu coração está trabalhando melhor, né? Você gosta todo o sistema. de fazer os corredores treinarem num pace mais tranquilo, assim, nesses dias? Sim. Todas essas daí é tudo L1, tudo rodagem, confortável. O problema é esse, né? O problema é tirar a faca desses caras que gostam da intensidade. Porque eles acham que não tá vale. Treinando, entendeu? Você pega os pangaré igual eu, beleza, o cara vai lá, maravilha. Eu adoro a rodagem, entendeu? Porque outro dia eu tava fazendo, sei lá, 22 e ele 32, acho que era isso, 32. Né? Aí eu lá, trocando ideia, falei assim, Roy, mas que prova que você... Nossa, 32, que prova você vai correr? Ele, Londres. Eu falei, ué, eu também tô em Londres. Rodrigo, eu também tô em Londres, porque eu tô fazendo 22 e ele 32, né? Porque tava diferente, mas você chegou também, né, aos 32? Eu cheguei há 2 semanas, fiz 32, aí fiz 30 semana passada. É que eu vim de Tóquio, né? Então. Eu fiz Tóquio, dá menos de... Deu um mês, eu fiz dia 5 de março Tóquio e 23 de abril E Londres. é engraçado, eu acho que o corredor gosta de comparar, assim, quanto que você fez aí no sua periodização? Não é o corredor, é o ser humano, né? A gente fala, nossa... não, natural. Mas olha que interessante essa história. Eu te fiz essa pergunta, mas eu quando estava indo para Barcelona, eu assisti um vídeo que o rapaz falava que você tinha que fazer de 100 a 120 quilômetros na semana. E eu não estava chegando a 70. Eu nunca tenho volume muito alto, justamente porque eu não tenho tempo para treinar volume, né? Então, e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ferrou. Eu vou chegar a 70. Eu não consigo colocar tudo isso de volume, né? Eu não consigo nem 70 direito. Dá 60. Falei, e agora, né? Falei, ferrou, não vou conseguir. Aí eu acordei de madrugada e aí eu bati assim no relógio, né? Quando você liga a luz e tava escrito 2h59. Aí eu falei, relaxa. Você fez tudo que tinha que fazer. Faltando 3 semanas, assim, para viajar, para ir. Eu tinha outros compromissos de viagens e tal. E eu falei, não, relaxa que vai acontecer. E aí deu 2h55. Mas eu não tenho volume. Aquilo lá, se eu olhar os treinos, eu não tenho nem volume e nem velocidade. Mas chega no dia, e eu acho que eu pensei muito também em outro fator. Eu falei, cara, é muito caro pra você estar aqui. Você pagou muita grana pra estar aqui. Faz isso direito. Legal. E era Dia das Mães também. Eu acredito muito no fator emoção. Eu pensei muito na minha mãe e na minha filha. E eu falava, você tá longe da tua filha no Dia das Mães para correr isso. Corra direito.
Legal. sabe? Começo, meio e fim. Não desiste. Pensa no... Eu acho que a força do amor é muito poderosa, né? A hora que eu pensava na minha filha, fazia muita força. E foi até o fim. Propósito forte, né? Sim. Exato. Pensar nisso aí, fisiologicamente para a mulher, é muito louco. Quando você pensa no filho, você teve um bebê, né? A mãe teve lá o bebê. Você pensa no... Aí você sai, sei lá, você tá com 1 mês. E você tá dando de mamar para essa criança. Aí você fala assim, eu vou cortar o cabelo. Você é para cortar o cabelo. Se você pensar no teu filho, o leite desce. É impressionante. O leite desce porque você pensa no teu filho e automaticamente o teu corpo funciona para o leite descer. Aí você... E até se você tá na rua, você precisa tomar cuidado, porque você começa a vazar leite. Você fala, pensei na minha criança, né? Tirar leite. Você pega a foto, assim, da criança, você olha para ela, o leite desce. Então, é a força, né, dessa coisa do pensar no filho para a mulher, para a mãe, né? É muito forte, é físico, sabe? Sim. E é bom você usar isso em provas. Com certeza. Você ter pessoas em linhas de chegada. Quem que você gosta? Quem que você, assim, tem amor? A tua família... Põe na linha de chegada. Imagina essa pessoa lá e você tem que ir até ali para te dar força, né? Um dos mantras que eu gosto é justamente esse, né? Cada 10 quilômetros eu corro por alguém da família ali. Minha filha, minha outra filha, minha esposa. E aí tem um sempre para Deus, né? Os últimos 10 é para Ele, porque Ele vai precisar de me dar força. Exato. Os últimos 10 é Deus, Jesus. Né? É verdade. Eu acredito muito nisso. Acredito... não só acreditar é uma coisa, é fazer, né? Eu faço isso também. E você tá ali, né? Porque os pensamentos negativos vão vir, né? Nossa. Não tem como. Até pro Kipchoge, né? Sim. Todas, né? E a cabeça falando, não vai dar. Olha aí, não vai dar, falta tanto ainda. Se você tá concentrado em coisa boa, ele não vai ter força, né? Ele não vai se apropriar da sua cabeça e você... Engraçado, eu tava correndo uma prova, Poá, em 2016. Eu estava para o meu primeiro sub-3. E aí eu peguei um pelotão do Marcos Paulo, o Thiago Pontes. Tava lá tinha uma galera lá. O Jacques estava também nesse pelotão. E eles estavam muito mais fortes do que eu queria fazer. Eles estavam correndo para 4:10 ali. Tanto que o Thiago bateu 2:55. E aí, cara, nos 32, eu já vi o meu relógio. Eu falei, nossa, Roy, tá concluído. Tá. Aquele nosso pensamento. Para de fazer força, cara. Agora só administra. Só que nessa que eu tirei o pé, aí eu perdi a concentração. Aí, parecia que veio uma bigorna nas minhas costas. Falei, nossa, não vou conseguir terminar. Eu não vou conseguir. Nossa, eu tô mal. Nossa, eu não vou conseguir. Eu fiquei uns 2 quilômetros brigando assim, até... Roy, você tava correndo a 4:10. 2 quilômetros atrás, É a sua cabeça. A hora que eu... trouxe essa consciência, eu falei, é verdade, né? Cala a boca. Aí eu voltei a pensar na minha filha, que eu tava correndo por ela, que ia nascer, e fui lá e consegui, cara. Mas fiquei 2 quilômetros que eu tinha perdido a prova de novo, entendeu? Aí eu falei, não, fica quieto. Vamos. É engraçado, eu uso isso também. Eu começo, cala a boca. Fica quieto, não tô te escutando. vamos, faz força. E você vê o contrário também, né? Se você concentrar na sua... cãibra, na dor, você vai paralisar o teu corpo, né? Sim. A cãibra você acredita, né? Quando dá aquela primeira fisgadinha, se você fala assim, vai dar cãibra. Vai dar cãibra. Dá cãibra. Dá cãibra. Vou pisar diferente, que vai me dar uma cãibra. Exato. E aí dá, né? Você atrai. Ô, Roy, no dia que não tem corrida na planilha, o que você sugere pro pessoal fazer? Musculação, básico, né? Então, a gente sempre recomenda a musculação e se a pessoa puder alternar a corrida, musculação, é o ideal, né? Principalmente para quem não tem um recurso esportivo lá da infância, adolescência, para dar essa base, essa sustentação. E a musculação, né, diferente do que as pessoas imaginam, não é a musculação, né, estética, não é a musculação de academia. É uma que seja alinhada com o seu treino de corrida ou triatlon, justamente para não estar concorrendo com o esporte. Ela vai te dar a base, a sustentação para você poder colocar carga específica, né? Seja correndo, nadando, pedalando e aguentar essa carga sem se machucar. Então isso é super importante, né? Essa atenção. Quando possível, natação, bike, enfim, o que couber na agenda ali para estar complementando e a pessoa gostar, a gente recomenda. Mas para a corrida, se o cara quer melhorar na corrida, tem mais tempo? Vamos correr.
entendeu? Se ele é um triatleta, aí ele vai nadar, vai pedalar. Mas se ele é um corredor e quer melhorar a corrida, tem mais tempo, vamos aumentar esse volume. Vamos ver aí o quanto o seu corpo, né, a gente pode estimular o seu corpo nesse volume. Porque é muito benéfico. É a questão das 10.000 horas, né, que você vai ficar bom. Então, o volume entra nessa ideia também, né? A gente está trazendo aqui essas 10.000 horas, condensando ela um pouco, né? Se você tem a possibilidade de rodar mais, vamos rodar um pouquinho mais, que você vai ter o retorno na velocidade também, fato. Tá. E para a pessoa que começou a correr e já começa a pensar numa maratona, em quanto tempo, mais ou menos, um aluno seu que fala, para uma maratona, o que eu vou te dar? 1 ano, 2 anos, meia maratona, antes? Eu vou me basear por mim, porque eu saí do short triathlon em 2006 para o meu Ironman, que foi em 2007. Putz, mano. Foi outubro e a prova foi em maio. Você multiplicou por 4. Foi um divisor de águas para mim o Ironman. Mas eu vejo de forma muito positiva esse desafio, assim, esse grande desafio para a pessoa. E nessa questão do volume, eu também vejo com bons olhos. Se for bem dosado, o volume para aquela pessoa que está ajustando a mecânica, que está se preocupada com o peso e está diminuindo o peso, ele não vai ser prejudicial. Mesmo ela iniciante, entendeu? Claro que tem que ser bem dosado. Esse aumento tem que ser gradativo. Mas eu incentivo, as pessoas falam, para uma maratona tem que correr 5, tem que ficar bom em 5, em 10, em 21 e depois pensar na maratona. Eu já não tenho essa concepção porque eu gosto do volume, né? Mais uma vez, se ela tem as condições saudáveis para esse incremento, poxa, vamos trabalhar porque isso vai ser muito benéfico para a questão fisiológica e principalmente para a questão mental. Esse desafio dela, né, de estar quebrando essas barreiras, é muito gostoso. Né? De você, caramba, eu não imaginava que eu conseguia correr 15. Cara, corri 20. Nossa, Isso para o Roy foi muito, muito legal, porque o Roy nunca teve muita confiança. Né? Talvez por isso que a gente fugia um pouco, sabe? Quando começava a ficar mais intenso, a gente recuava um pouquinho dos esportes, assim, sabe? De se dedicar mais. Mais uma coincidência. De se dedicar mais. Eu, em 5 meses, eu fiz a minha primeira maratona. Olha lá, tá vendo? Loucura total. Não recomendo. Não recomendo. Mas, porque doeu bastante pra mim. Mas foi o que me... Depois que passou, eu falei, não, agora eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer muito bem. Aí, dali, eu falei, agora sim, agora eu vou começar. Major dela, ela começou por Boston. Caramba. Foi. Eu peguei índice no Rio de Janeiro. E aí fui para Boston. Rio foi a primeira maratona? Foi São Paulo, fiz primeiro maratona de São Paulo, depois de novo maratona de São Paulo, porque eu queria fazer melhor. Aí fiz, de fato, assim, a hora que eu terminei. Você estreou com quanto em São Paulo? Fiz 3,59. Uau, que bela estreia. Fui um sub-4, mas assim, sofrendo, querendo desistir no 30. E aí depois eu fiz bem, fiz acho que já para 3,40. Depois fiz Rio, 3,25. Aí peguei índice para correr Boston. Aí comecei a jornada de Majors. Um dia eu vou fazer todas as Majors. E aconteceu agora, né? Terminou em Tóquio. Em Tóquio. Que demais. É uma história, então foi um né? divisor também para você. Se eu não... Talvez se eu não tivesse feito, né? Aí que tá. As pessoas são diferentes. Algumas, elas... É 880, sabe? Para algumas tem que ser muito intenso. Você tem que colocar o máximo. E isso, talvez... Eu não tenho muita paciência para ficar muito tempo, assim, no começo. Agora não, agora é diferente. Agora, se você me der, eu falo assim, ok, eu não sei, mas eu vou aprender. Calma. É isso. A gente mudou essa mentalidade. Eu tenho paciência. É importante? Então calma que eu vou aprender. Então eu vou lá, sento, olho. Tenho paciência de disciplina, não é paciência. Porque disciplina é você fazer o que você não quer. Eu não quero, mas eu vou até a hora que aquilo lá vira algo que eu faço, entendeu? Tá dominando, né? Tô dominando. E pensando nisso, eu nunca vou desestimular o sonho daquela pessoa. Sim. Quero correr uma maratona? Vamos lá. Maravilha.
Legal. O papel do treinador é jogar pra cima, né? Exato, vamos nessa. Mas, vamos entender, né, o processo. Para que ele não fique nem machucado e nem frustrado. Isso, e principalmente isso, vivenciar a melhor maneira. Por quê? Porque eu quero que as pessoas começam a correr e façam a maratona, mas façam até os 80 anos de idade, entendeu? O meu objetivo é esse, é manter a pessoa, né, longevidade no esporte. Praticante, exatamente. Então, se for traumático, a chance dela continuar é muito baixa. Se for excessivo, né, então, cara, vamos lá, vamos dar 1 ano para maratona, beleza. E a gente vai entendendo nesse processo, pode ser antes, né? Se você tiver uma aptidão aí que a gente não sabe, ou vai prolongar um pouquinho. E de imediato, quais são os fatores para você baixar o teu pace? Quero baixar meu pace. Peso, Tá. fundamental. Então, se a pessoa está sobrepeso ali, ela percebe que ela pode, né, tirar esses quilinhos extras, já vai ajudar muito, né? Às vezes, sem mudar nada na metodologia, só de você ter 2 quilos a menos, pronto. Você já está correndo mais rápido, né? Sim. Fácil. Você está levando menos carga, então você vai render mais. E aí vem a motivação, porque você está vendo o tempo melhorar, enfim, né? Aí também... Então, a questão da metodologia, né? Então, ver como é que está aí esse treinamento da pessoa. Então, é super importante ter os estímulos de intensidade, né? Para você estar melhorando o seu pace, o seu ritmo. Se você está só rodando, dificilmente você vai estar ganhando também essa velocidade para estar melhorando o pace. E a questão do mindset, né? Então, super importante também da pessoa estar observando essas pequenas evoluções no treino dela. Então, é super pessoal. Por isso que a competição, quando começa a ficar para fora, você perde essa referência interna sua, sabe? Da onde você está vindo, para onde você está indo, como é que você está hoje. Você está olhando o que o outro está fazendo. E é tentador, tá? Eu estou falando isso porque a gente passa por isso, né? É do ser humano, tá? Comparando e vendo o que o outro está fazendo. Mas aí eu perco a minha referência. Sim. E aí eu perco a minha motivação. Falar, caraca, olha, eu estou rodando aqui muito mais fácil do que eu estava ali atrás. Caramba, nossa, esse ciclo, né? Tomando um pouquinho mais de vinho, comendo um pouquinho mais, ele está rendendo muito mais do que o outro. Nossa, que legal. Entendeu? Tipo, para minha realidade, eu tenho que estar sentindo que eu estou nessa evolução. Pelo menos eu incentivo as pessoas isso. Por quê? Como eu falei, né? Ou você já gastou tudo lá atrás e você foi um puta atleta, e aí sim a sua célula já está cansada, e aí sim você não vai chegar no tempo, ou então você tem um potencial que você não conhece, cara. De verdade, você é um potencial que você não conhece. Você só vai conhecer ao longo dos anos. Se você gostar, você vai se descobrindo por muitos anos, entendeu? Então, se você estiver atento a isso, cara, você está motivado. Aí sim a prova entra como, puta, é cerejinha, porque a motivação está aqui. Claro, aquela prova dá uma pilha extra, né? Que dá fazer algo além. Mas o propósito, né, tá enraizado já. Então, é pro resto da vida, para eu me conhecer, para eu ficar melhor, para eu me sentir bem, sabe, levar para as outras áreas da minha vida. Então, essa é um pouquinho da filosofia da IQ, né? Ah, demais. Roy, eu vou fazer uma consultoria pessoal agora. Depois você manda o boleto. Eu represento a massa, né? A Val, vocês são os... Mas já fomos da massa, hein, Val? Já sei, A gente fala com propriedade, hein? Eu represento a maioria dos seguidores do canal aqui que... Não gosta de acordar cedo pra treinar. Não gosta de acordar cedo. É tudo que você falou ao contrário, tá? Gosta de comer, gosta de tomar vinho e tal. Docinho, todo dia. Eu já tive minha fase de correr um pouco melhor, né? Foi uma fase meio curta. E eu faço as maratonas a 3h40. Legal. Né? Já fiz várias maratonas a 3h40, parece que é meu platô ali, sempre tô correndo a 3h40. Já cheguei a fazer 3h13, já fiz a 3h20, né? E tem muito disso aí de perder peso, ganhar peso. A gente tava, antes da gente começar a gravação, a gente tava falando de majors e tal, que pra mim falta Chicago e Boston. A dúvida é, dá pra eu continuar sonhando com Boston, sendo que meu índice é 3,5, tô com 41 anos e de repente fazer em Chicago pra correr Boston, não sei. Antes de você responder, eu vou te falar um negócio, ele corre melhor do que eu. Ele corre melhor do que eu. Não, mas eu pensei no que ele falou, minhas células já estão cansadas. Com a base que ele teve de natação, tem um bom histórico, meu. O problema do Dudu, antes de você falar, é o peso.
Que é difícil. Que não é o problema, né? Não é o problema não é o peso em si. O peso é fácil de resolver. O problema é o estilo de vida, né? Para ter esse peso. Mas, vamos lá, Du. Medita no que o Roy vai falar. Atenção, coxinha aqui. Você precisa confiar nisso. Não, é verdade. Você precisa acreditar, ou pelo menos pensar a respeito e ver se pode ser uma possibilidade, né? Pelo que eu estou conversando com a Val e a gente está conversando aqui, a gente acredita nisso, que é esse crescimento, né? Esse desenvolvimento aí da pessoa e um crescimento que a gente não conhece, né? Que a gente limita, né? Nossa cabeça acaba limitando. Então, se você realmente acreditar que tem esse potencial, que é capaz, aí é só você começar a olhar, né, todos os benefícios que esse processo vai te trazer. Por quê? Porque o meu cérebro ele vai funcionar da seguinte maneira: ou ele evita a dor, ou ele busca o prazer. Quando você está tomando seu vinho, comendo sua pizza, você está o quê? Buscando prazer. Sim. Certo? Porque o cérebro ele vai ou evitar a dor, ou evitar o prazer. Por isso, quando eu estou estressado, quando eu estou com algum problema, eu vou comer, eu vou beber, para me sentir bem, entendeu? Ele está buscando prazer. Alívio imediato, né? Sabendo disso, se você se colocar agora num próximo ciclo de treinamento, o exercício vai ser mostrar para o seu cérebro todas as coisas boas e não as que você está deixando de fazer, que você está conquistando nesse processo. Ensinar ele a buscar esse prazer aqui, não o vinho. O vinho, sim, vai celebrar, mas não é o prazer verdadeiro. O prazer verdadeiro está aqui, nessa conquista pessoal. O prazer verdadeiro está em você se desenvolver, em você quebrar suas limitações, barreiras. Você ensinar isso, pronto. Quando você tiver os dois, porra, eu quero isso. E não vai ser difícil, entendeu? Tipo, é isso que eu falei de abrir mão ou evitar. Quando você realmente desapega, você está nesse olhar. Você está no olhar de, cara, eu gosto disso. Isso me faz bem. Não é que eu estou me sentindo frustrado por não beber ou não comer a caixa de bis. É porque realmente ela vai fazer a minha cabeça momentaneamente. O que faz a minha cabeça mesmo é eu ver eu evoluindo aqui, entendeu? Sim. É a energia que isso daqui me dá. É a clareza que isso daqui me traz, saca? Então, quando você começa a inverter esse mindset, puta, aí fica gostoso, fácil, entendeu? Tem mais uma coisa que eu lembrei do Dudu. Ele trabalha muito e ele é muito estressado no trabalho. Então, assim, ele fica muito nervoso, ele fica, nossa... E realmente, ele tem muita... Às vezes eu fico pensando, eu falo, eu não sei como ele dá conta do tudo que ele faz durante o dia, né? Porque vai muito além, né? Tênis certo é uma coisa assim, vai muito além. Quando eu vejo, ele tá editando vídeo, assim, sabe? Ai, tem que pôr o vídeo agora, eu preciso fazer thumb, eu preciso pôr o vídeo, eu preciso... Coisas que eu sequer sei do que ele tá falando. Sim. Eu sei que existe, mas assim, eu falo, nem sei como funciona, mas enfim. E isso preocupa o Edu o tempo todo, sabe? Então, o tempo todo ele tá estressado com alguma coisa do trabalho. Aí, olha o que acontece. Já vi várias vezes, tá? Ele vai, durante o dia ele come mó bem, então ele faz jejum, vai correndo em jejum. Aí ele já existe, é uma estratégia, mas não é para todo mundo, mas enfim. Ele vai no jejum. Aí ele almoça uma saladinha, beleza, tal. Aí quando chega em casa, que ele senta no computador, ele tá com muita fome, ele vai trabalhar, ele faz o quê? Ele pega um saco o que tiver, um saco de salgadinho doce, porque doce dá energia. Não muito doce. Eu vejo uns doces. Dudu, fala a verdade. Nós trouxemos um monte de chocolatinho gostoso do Japão. É diferente. Aí ele pegava a caixinha, comia inteiro. Você não vai me ver comendo uma barra de chocolate, mas se tiver um chocolate legal... Eu não tô falando que tá errado, tá? Não é isso. É que assim, aí acaba que... Eu entendo, porque o cérebro dele tá precisando de energia. E aí ele pega o que é mais fácil para poder dar aquele prazer, para ele resolver o problema. Então, talvez, assim, se estressar menos, eu não vejo o Dudu menos estressado, mas é que eu acho que é muito do que o Roy falou, assim, da questão do prazer, de eu encontrar esse prazer na corrida, sabe? Porque eu acabo... vira minha terceira prioridade do dia correr, sabe? Eu tenho tanta coisa para fazer, daí eu falo, putz, mais uma coisa que eu tenho que treinar.
né? Aí eu faço aquela corrida que não, você fala assim, é a mesma coisa que você comer uma caixa de bis. Não foi tão legal. Eu fico tão irritada, às vezes você tá chegando da corrida, eu fico irritada. Ele entrou em casa, a Nenê, te amo, mas ela, moça que trabalha em casa, ela chega e fala assim, Edu, precisa comprar sabão. Já fiz, precisa comprar. Aí ele vai, ele olha, ela fala pra ele vai lá, olha, ele acabou de chegar, ele pôs o pé em casa. Aí ele vai no aplicativo, pronto, já comprei. Já fiz. Aí, a Duda chega em casa e fala assim, Edu, eu preciso do não sei o que lá pra escola. Já fiz. Eu faço muito rápido as coisas, porque não dá pra mim, sabe? E daí a corrida é mais um negócio. Cara, tô pensando na corrida, ai meu Deus do céu, vou correr, daí é uma corrida ruim, sabe? 8 km ruim. Sim. Então eu acho que é muito difícil equilibrar, você conseguir equilibrar vou tirar um ano sabático. Eu vou seguinte, tirar um ano sabático pra... Não, mas esse não vai ser sustentável, porque você não vai poder ficar tirando ano sabático. Eu acho que esse equilíbrio... Eu acho que é o treino justamente de você enxergar ela como um aliado, assim, pô, quando eu correr, eu vou ter uma clareza para ser mais eficiente aqui nas funções que eu tenho que exercer. E ele corre escutando podcast. Quando eu correr... É justamente você, né, tentar ver o quanto ela vai te ajudar no dia a dia. Você é um cara que gosta de realizar tarefas, perceber se você está realizando essas tarefas de forma melhor. Se está trabalhando melhor, com mais energia, está com, né, mais pensamentos ali criativos. Porque eu acho que se você tiver essa conotação, cara, né, aí vai ser uma aliada. Não vai ser algo, tenho que ir lá. Não, eu me alimento disso daqui. E aí, esse alimento, ele passa para as outras áreas. Eu tento fazer várias estratégias para ver se funciona, né? Que nem vocês que correm no Ibirapuera lá. Outro dia eu fui com a Val lá, 5h30 da manhã, vamos lá, vamos tentar. Vamos, de repente, é correr no Ibirapuera que vai me ajudar. Daí eu fui lá, com 5h30 tava eu correndo, e vocês, o MPR, o Ademir e tal. Beleza, treinamos, voltamos para casa, tomei banho, fomos pro escritório. À tarde tinha reunião. Dormi na reunião. Ele dormiu, quando eu olhei, ele tava roncando. A gente tem um sofazinho atrás da mesa de reunião, tava dormindo. Porque, como é que vocês conseguem acordar cedo? Falou, não existe acordar cedo e ter performance no dia, né? Não existe isso. Mas você vai se acostumando. É mesmo. Você vai se acostumando. Eu hoje acordo 5h30 e hoje, quando você não treina, é diferente, não é? Total. Não é? Não... É isso que eu tô tentando trazer para você, né? Que a gente funciona melhor quando tem. Sabe? Então, eu me alimentei aqui, eu me fortaleci, e aí eu vou... Eu acho que cada um... Leva um tempinho, né? Eu acho que cada um... Não é um processo, exato. É um processo, exato. Não, mas eu acho que cada um tem uma linha de chegada. O que funciona para mim, é ter linhas de chegada, é saber onde eu quero chegar. E Legal. Entre elas tem mini metas. Então, vai ter uma meia maratona, vai ter 10 quilômetros, vai ter alguma coisinha aqui. Mas, no fim, tem uma prova longa que tudo vai me levando até lá. Eu vou focar na meia do Rio. Então, eu já te falei, pega uma mini meta. Meia do Rio, falta o quê? 2 meses? Que eu fiz 2 maratonas seguidas. A gente fez 2 maratonas seguidas, agora em 2 meses. A gente fez no daí meio que deu uma bodeada, assim, tipo... Era pra eu correr Londres com vocês, só que daí eu falei assim, não vou fazer 3 maratonas. Dezembro, março e abril, 3 maratonas, não dá pra mim. Sim. Né? Daí eu falei, não, vou pegar a meia do Rio agora. Legal. Mini metas e tentar, isso que o Roy falou, de ver os ganhos, né? Então, a alimentação e fazendo esses ganhos até de performance mesmo, de se sentir bem, sabe? Isso, e vai ensinando o seu cérebro a gostar. E no começo é treino mesmo, você tem que treinar esse olhar, porque hoje a sua relação não é tão boa assim com a corrida, porque ele não está habituado a olhar esses benefícios, entendeu? Então, no começo, você tem que estar atento, falar, peraí, vamos lá, né? Ser um pouquinho pragmático e falar, tá, o que está melhorando aqui? Deixa eu ver o que eu tô, né? O que tem de bom aqui na corrida, o que está me trazendo? Porque se você deixar vamos fazer mais um ciclo, vai cair no automático. Exato. Entendeu? Vai ser mais o seu padrão. Então, que legal, eu sou o representante da nossa classe aqui hoje na mesa, né? Tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa situação. Sim. Porque eu não sou corredor iniciante, eu já tenho mais de 15 anos de corrida, Sim. eu tô nessa fase, sabe? E eu tenho certeza que muita gente chega nesse ponto, Isso. Correu várias maratonas, não consegue mais correr tão bem, não sabe se vai, eu vou buscar uma melhora de tempo, será que eu corro ultramaratona, vou pro triatlon, sabe? Chega num ponto que você não sabe o que é
prazer da corrida, do esporte, Sim. e quais são os próximos objetivos, né? Ah, vou correr mais uma maratona? Pô, já corri 2, faz 2 meses, né? Sim. Tem, acho, muito esse ponto também. Pra né? você foi um desafio correr a maratona, porque ele não depois da corria pandemia, ele não desde, correu. Sei lá, 19. 19, né? É. E aí foi um desafio correr. Ele correu 2 maratonas, né? Então eu acho que aí já. E outra, depois que você faz maratona. Não, mas eu gostei, viu? Pega um bodezinho, entre aspas. E você continuou treinando. Você não parou de treinar. Não paro você de treinar. Continuou e terminou. Tem muita gente que faz maratona e para. Sim. Ai, não, ou porque machucou, ou porque fala, ai, tô cansado. E aí, putz, perde total. Exato. Né? Até você voltar, eu sempre falo. Tá escrito aqui, ó. Depois da linha de chegada, volte a treinar. Porque legal. cruzou uma linha, vai buscar outra. É não isso. para, porque senão, meu, acabou. Ela tá sempre se alimentando, né? Eu não Sim. sei se esse podcast vai antes da Maratona de Londres. Qual que é a expectativa de vocês? É O boa. Roy tá quase chegando lá na Mandala, hein? Tô quase lá. Vai faltar só Tóquio depois, né? Você vai pra quanto, Roy? Eu tô indo pra 254, aliás, se quiser, tá convidada não, para bater não essa consigo. meta aí. 254 Pra bater essa não meta. dá. Mas tá indo eu e mais 3 alunos da IQ, todos Pra buscar. pro RP, né? Então eu já tenho 249, 254. Hoje seria muito difícil. Mas como eu voltei a nadar, como eu voltei a pedalar, porque eu também vou fazer o Ironman em maio, dia 28 de maio, eu vou fazer depois de 11 anos. Floripa? Nossa, que legal. É o full, né? É o full. Nossa. E aí negociei com a minha esposa, queria fazer uma surpresa para ela, mas ela descobriu antes. E as Você tá meninas, treinando tanto, né? ela falou, eu vi que você tava nadando, pedalando. Eu falei, Então, voltei. parece que tem uma prova aqui. E as meninas estão com 5, 6 anos, né? Então vai dar para encaixar o Iron. Falei, vai ser um bom momento porque a corrida vai estar já alinhada. Encaixadinha. Então, o objetivo é 254 com essa turminha, mas a gente está levando 18 alunos da IQ lá para Londres. Então, a gente está indo com uma turma boa. E aí tem de Isso é raro, 2, né? 4, Conseguir 4, tanta gente para Londres. até 3,59. Né? Então, tem uma... Eu queria um 2,59, mas não sei. Vai ser... Eu sei quando eu tô bem e que eu falo. Senão eu tô... Porque os treinos me falam. Isso. Quando se eu estivesse rodando bem, assim, 4,15, sossegado, beleza. Mas eu também treinei em Santos, que é calor, para 4,20. Então, assim, e foi cansativo. Foi eu duro. vi esse vídeo. Foi duro. Que você tava... foi. Mas você tem que colocar isso na conta, Val. Era calor, mais úmido, né? Não era prova, era um treino, você estava sozinho. Isso tudo no dia. Eu tô contando com isso. Conta muito. Eu tô contando com torcida. E Londres, mas é que Londres é plano, mas é bem cheio, né? A prova é muita gente. Então, não sei, a largada assim... A largada demora uns 3 km para liberar bem. Mas que, como disse o Marcos Paulo, pode ser bom porque você não estoura logo no começo, entendeu? É a questão do aquecimento ali. Que pode ser bom. Em Tóquio eu larguei lá na frente, eu larguei para 3,50. Fui um tempão, até os... Fiz 1,26 na meia. Uau! Em Tóquio. Muito forte. Muito forte. Aí, quando chegou no 32, eu comecei a sentir cansaço. Mas eu tava curtindo. Cansaço assim... Ai, tô ficando cansada. Mas curtindo a prova, sabe? Curtindo as pessoas, curtindo estar em Tóquio. Sim. E aí, quando eu terminei em 3,1, foi assim uma surpresa. Né? Porque eu achei que ia ser mais até, sabe? Eu falei, nossa, do jeito que eu tava aqui jogando o braço pro alto, eu não tava meio sem noção. Fui curtindo muito. Mas você tinha ido pra fazer... Não, eu fui pra Sub-3 terminar. lá? Não, eu fui pra terminar. Pra curtir mesmo. Eu fui pra... legal. Pra fechar Mandala. Legal. E sabendo que, assim, eu precisava terminar. Então, eu falei assim, você só não pode quebrar, né? Você tem que terminar essa prova, pelo amor de Deus, né? Então, não passe mal, termina bem. Mas também não deixa de curtir. Eu gosto muito de... Só que se você vai pra performance, se você vai focada na prova, você não olha pro lado. Não. Você não fica olhando quem tá dando tchauzinho, high five. Esquece isso. E eu quis curtir isso, né? Sim. Eu quis olhar. Mas acho que vai acontecer isso com você também, né? Você vai chegar na última. Acho que vale mais a pena você curtir nessa prova e deixar a performance para uma outra, né? Sim. Na última Major. E eu gosto, assim, desse momento, sabe? De curtir essa forcinha aí. Pra mim, não deixa de ser uma curtição, entendeu? Eu entendo. Eu não vejo muita coisa mesmo do percurso ali. Mas... Ao mesmo tempo que eu tô fazendo força, eu tô ouvindo a galera, eu tô interagindo, sabe? Com as pessoas, tô vendo as crianças, tô batendo na mão.
mas fazendo a minha força ali. Eu não deixo de ter esse lado também. Eu vi tudo. Eu vi Tóquio começo, meio e fim. Eu vi o taiko, vi o templo, vi a torre. Mas uma coisa impressionante eu lá. Sabe? Uma coisa impressionante lá no Japão é como os japoneses correm bem, assim, tem muita Correm gente. muito É, tipo, bem. sub 3, assim, são muitos Eu terminei a corredores. prova em 3:01. Tava lotado já, chegada, lotado. assim. Lotado. Que Londres louco, né? A também. gente assistiu um vídeo do pessoal que corre pra 2:40, assim, chegando um monte de gente de 2:40. Falei, que é isso? 2:40 é o normal. Que legal, em Londres também, a gente assistiu esse vídeo de em Londres Londres. também. O pessoal queria fazer 2:29. Era o que o rapaz e uma mocinha, uma corredora. Então, eles estavam correndo para 2:29. Eles fizeram 2:36, o rapaz e a atleta junto com ele, né? E aí tinha muita gente. Eu falei, Du, 2:36, olha o tanto de gente vazio, que tem. Não, vazio. E eles correndo com pessoas o tempo todo. 2:36, gente do lado dele o tempo todo e torcido o tempo todo. Então é uma prova muito legal. É uma prova assim que eu tô com uma expectativa muito boa dessa prova. Legal. Só de estar aqui, para mim foi um desafio, né? Quando a gente fez o Honolulu foi muito legal. Que prova da hora. Então foi Honolulu, quais aí são Tóquio. as condições dela? É quente? Ela é úmida? É meio quente, uns 23 graus, 24 graus, vento, muito vento. Tá. Muito vento. Ilha, né? É tipo Mas Floripa, né? Foi demais. Não tem muita torcida, é uma prova muito vazia, mas a energia Só que a prova é legal. grande, a quarta maior dos Estados Unidos. Uau. E você vê, a última corredora fez em 17 horas. Não tem tempo. Não tem tempo Nossa. limite. Vão seguindo os últimos e vai indo embora. A pessoa anda. É muita gente Se você andando. quiser chegar lá e fala assim, vai ter uma maratona amanhã, quero me inscrever, você faz. Dá pra se inscrever na Expo. Você vai na Expo e fala, quero andar a maratona. Pode ir lá, vai lá, vamos lá. vamos lá. E aí ela pessoa... Então eu fiz Honolulu, Tóquio e agora vai vir Londres, né? Então, quando eu tava já pensando, eu falei, vão ser 3 provas, uma atrás da outra, né? E foi a primeira vez que eu terminei o Tóquio, especificamente. O Honolulu não foi tanta força, assim, né? Eu fui muito para correr com o Edu. Agora, Tóquio, eu sempre passei muito, não mal, mas eu sentia esse retorno um pouco mais demorado para uma maratona. Eu tive que ser rápida, né? Então, uma semana... E já voltei a treinar de novo. Né? Então, foi muito rápido. E agora, eu fiz esse 32:30, eu falei, é isso. Não tem muito o que inventar agora. Tentar fazer o teu máximo. Conta com a tarraça agora. O Beto estava lá com vocês, né? O Beto Marmon, que é um atleta meu também. Ele fez Tóquio e vai fazer Boston. Legal. É agora, né? É agora também. É a última dele? É? Ou é a última? Não, ele pegou também a mandala lá em Tóquio. Já tá começando o segundo giro. Vai fazer o segundo. Porque hoje ele mora em Miami, né? Então ele... é verdade, o Beto. Conheço o Beto. Ele tá indo todo ano para Boston. Porque que eu acho legal. que ele quer completar as 10, né? Sim. Depois das 10 Que da você hora. fica Val, com vaga. vamos para o nosso ping-pong? Vamos para o nosso ping-pong. Ping-pong, resposta direta. Temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Legal. Prova ou corrida inesquecível? É Maratona de Barcelona. Barcelona? É. Também? Também. Não, a minha é Londres. Foi seu RP, Foi não? meu RP, Pessoal, então RP, se você quiser ver RP, Barcelona. Mas não é uma prova fácil, né? Não, tem subida no final. E ali no começo também, né? Ela é durinha, o vento contra. A praia ali, a hora que você desce, tem vento, você precisa fazer um pouco de força também. Mas é linda também, É linda. muito legal, muito legal. Se você não fosse treinador de corrida, o que você seria? Coaching ou psicólogo. Legal. Mindset. Eu gosto dessa parte mental, emocional, porque foi a minha jornada, que eu tinha uma cabeça muito bagunçada e aí eu consegui, através do esporte, o esporte me ajudou muito, né, a canalizar isso, a me entender e eu gosto de ajudar as pessoas também, né, a pular algumas etapas aí de dor, né, porque a gente aprende na dor ou no amor, né, então se eu puder evitar que elas sofram, fala, tem esse caminho, faz a meditação e veja se você... Meditação do Roy. Se faz direito. Você acha que se você tivesse treinado futebol, você jogaria num clube? Eu me questiono isso, sabia, Edu? Porque se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, bem provável. Porque eu tive uma carta de recomendação do Cafu para treinar no Palmeiras. Só que de preguiça eu não fui, porque o Palmeiras era longe de casa. Meu Deus! E aí eu ia ter que pegar condução, meu pai e minha mãe não poderiam me levar, e eu não fui, entendeu? Tava com a carta de recomendação que eu não precisaria nem fazer peneira.
Então, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza eu teria muito mais chance. Estava lá às 5 da manhã. Não dá pra saber se eu seria um jogador de futebol, mas eu teria tentado essa carreira, assim, com certeza. Que posição que você jogava? Eu jogava, no salão eu era pivô, e no campo eu jogava de meia esquerda. Olha lá. Ia brigar com o Dudu às vezes. Antes da prova, eu como 3 pontinhos. Pão integral com pasta de amendoim e mel. Anota Ou aí. geleia. Que delícia. Ou geleia. E aí tem o pré-treino 20 minutinhos antes da prova. Boa. E depois da prova, o que você come? Hambúrguer, cerveja, Ai, que batata frita. Que Vamos gostoso. combinar essa parte em Londres? Essa Você tá parte junto? vamos junto, Dudu. O que tiver de bem gostoso. Qual que é o teu tênis preferido da atualidade? É o Alpha Fly, O 2? o 2. Tô correndo com ele, tô gostando bastante. Vai ser o da prova? Vai ser o da prova. O lugar onde você gostaria de correr? Havaí, Kona. Eu tenho um sonho de fazer Kona, né? O Ironman. Então, Do 0 até Kona. É. Qual que vai ser a sua próxima linha de chegada? Não necessariamente da corrida. vai ser Londres. É Londres. Mas já indo pro Ironman. Indo pro Ironman. Exatamente. São essas Quanto você duas. pretende fazer no Ironman? No Iron? Então, pela minha última prova, eu gostaria de fazer a prova que eu sonhava naquele ano, né? 2012. Que eu nadei para 1 hora, pedalei para 5 horas e 5, e aí eu corri para 4 horas e 10. Então, Sofreu. Então, se eu conseguir correr para 4 horas e 15, aí a gente já está falando aí de uma prova para 9 horas e 30, entendeu? 9 horas e 35. Então... 4 horas de corrida? Foi a última. Hoje eu pretendo fazer para baixo de 3 horas e 15. Tá. Entendeu? Que eu acho que hoje 4 e 30 é muito tranquilo para eu fazer num Ironman assim. Tá. Não é me achando nada, mas é pela bagagem que eu adquiri nesses últimos anos só de corrida, né? É muita experiência. E de lá para cá eu sempre fiz um meio Ironman, né? E todas as vezes foi sem treinar. Assim, com pouco treinamento, usando aquela estratégia que eu te falei, nadava um pouquinho antes da prova, pedalava e ia pela base da corrida. E sempre deu muito bom, entendeu? Porque eu conseguia transferir toda essa evolução da corrida, tanto para natação quanto para bike, na hora de fazer força ali, né? O meu poder de brigar ali é muito maior do que há 11 anos atrás. Então, eu estou colocando isso também na balança. Roy, quem quiser treinar com a IQ, como é que faz? Onde vocês ficam? A gente fica no Ibira de segunda, quarta, sexta e sábado. Também na USP de sábado. A gente está no Parque do Povo de terça e quinta à noite. E a gente tem as mídias sociais, né? Que é Instagram, @eq_performance. E o nosso site, eqperformance.com.br. Será um prazer. Dá para treinar de distância também? Sim, à distância. Se quiser, treino à distância. Mora no Brasil, fora do Brasil. E a gente tem uma legal. ferramenta, né, que é o Training Peaks, que dá um belo acompanhamento, assim, você consegue acompanhar legal. Hoje em dia, isso ajudou muito, né, essa tecnologia. Sim. E aí também a gente está sempre conversando com os atletas por WhatsApp, enfim, sempre em contato, porque a gente acha importante esse processo não só físico, mas o processo mental também, né? Então, a gente sabe da importância, então sempre está conversando com eles para Meditação do Roy. dando essa visão. É isso aí, Roy. Obrigado. E, pô, boa prova para você em muito Londres, obrigado. boa prova no Ironman. Para nós, né? Pra nós. Ótima prova. Nos pra vemos nós. semana que vem, né? É mesmo. Vamos Eu juntos. que agradeço, pessoal, de verdade, um prazerzão estar aqui, viu? Obrigado. Foi Papo legal, muito gostoso. Muito bom, muito Da hora. enriquecedor. Pessoal, Valeu. sigam a gente no YouTube e no Spotify. Todas as sextas-feiras nós temos um episódio novo a partir das 19 horas. Sigam o Roy, sigam a EQ. E toda semana tem um convidado especial, né, Val? Muito bom. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Val. Obrigado, Roy. Obrigada, Até a Dudu. próxima. Valeu! Abraço a todos. Certo.